Olá, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, hoje dando continuidade ao nosso Evangelho no Lar, com a leitura do capítulo 13, o item Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também, aquele que o havia convidado, quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: Feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. A sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens, incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: serem felizes, porque não terão meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: Convidai para o vosso festim os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festim é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou podem convidá-las ao seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não possui entre os seus? É por vezes prestar-lhe um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Não só neste trecho, mas em vários trechos do Evangelho, nós notamos que Jesus nos ensina como viver realmente em sociedade. Quando ele fala para não convidar aqueles que podem retribuir, significa que quando você for comemorar alguma coisa na sua casa, você não deva convidar os seus amigos. Mas que quando você tiver a oportunidade, faça o bem. Ajude aquele mais necessitado. E não porque ele vai poder te dar alguma coisa em troca. Simplesmente porque você quer ajudar. É como fazer o bem com ostentação, é como fazer com que o outro se sujeite a humilhações para receber um benefício. Desculpem a interrupção. Mas como eu estava dizendo, convidar os pobres e estropiados é fazer a caridade sem demonstrar. Como nós já citamos anteriormente, em outros tópicos, quando você percebe que um amigo precisa de ajuda, você consegue, e existe afeto neste relacionamento, a gente consegue auxiliar esse amigo discretamente, sem que isso ofenda ao outro. E devemos aplicar isso no nosso dia a dia, não só com aqueles que não são caros. Quando vamos auxiliar alguém, façamos isso de maneira amorosa, delicada, sem ofender a necessidade do outro, sem que isso seja ostentado e demonstrado.
porque aí sim nós estamos fazendo bem. Quando fazemos algo que teoricamente seria bom, mas com segundas intenções, que outros nos vejam pelo nosso orgulho, ou até mesmo acreditando que com isso vai conseguir algum benefício, né, por essa sua atitude, isso não é caridade, né? Isso é uma troca, são negócios. Você está oferecendo algo visando um benefício futuro, imaginando que aquilo te será útil de alguma forma. E isso não é caridade, né? A caridade é quando você faz o bem realmente, sem esperar que isso te traga algum benefício emocional, financeiro, social, de status, né? Fazer o bem realmente é isso. É fazer o bem sem calcular o que vai receber em troca. Fazer o bem para aquele que não tem como te retribuir, a não ser com a sua gratidão e com as bênçãos que a gente sabe que vem junto com a verdadeira caridade. Agradeço mais uma vez pela oportunidade abençoada. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde.